Bom dia, minha querida e meu querido. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui mais um domingo, tendo o privilégio de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de aprender com o alimento da nossa alma, que é a palavra de Deus. Quão bom é ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus e, sobretudo, aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. E é com muita empolgação, com muito entusiasmo, que vamos iniciar a exposição de mais um livro da Bíblia, que é a primeira epístola de João, uma epístola muito importante para os nossos dias. Vivemos dias de incerteza, de relativismos, e a palavra de Deus em 1 João vai nos dar essa convicção, essa certeza da nossa salvação, essa certeza da pessoa e obra de Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos, vamos primeiramente orar ao Senhor, buscar direcionamento, orar pelas famílias da Igreja Batista Vale do Jordão, da Congregação em Parque Chibiras, você que nos ouve pela primeira vez, você que tem nos ouvido já ao longo dessas ministrações no nosso canal. Vamos orar e depois vamos ter 2 louvores com os irmãos do Ministério de Louvor da Igreja Batista Vale do Jordão que estão em Nova Olinda do Maranhão. Vamos primeiro orar e logo após vamos louvar o Senhor e voltar para a nossa exposição. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a nossa alegria está em Ti, Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias, nós queremos te agradecer porque nós temos como abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, interpretar a Tua Palavra, Pai. Nesse momento eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa mente, Senhor. Porque nós sabemos que nós interpretamos a Tua Palavra, mas é o Teu Espírito Santo que aplica as Tuas verdades aos corações. Eu quero te pedir por cada família da Igreja Batista Vale do Jordão, da Congregação em Parque Chibiras, cada família que nos ouve. Eu te peço pela integridade física, mental, espiritual, Pai. Que os nossos olhos estejam em Ti, não nas circunstâncias. Que os nossos olhos estejam na esperança que é verdadeira, Senhor. Que é a esperança em Ti, Senhor. Nós possamos crer que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, Senhor. Eu te peço também pelo nossa cidade, nosso estado, nosso país, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, ao nosso presidente, governador e prefeito, Senhor, para agir com sensatez, prudência, diante dessa pandemia que assola o nosso país, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os corações, Senhor. Fortalece todo o nosso ser, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar e adorar ao Senhor em espírito e verdade, em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui e agora vamos louvar nosso Deus com hinos que confiam no Senhor. Jerusalém,
Quão bom é louvar ao Senhor, adorar o nome dEle. Vamos iniciar a nossa exposição na primeira epístola de João. E antes da gente entrar, o nosso desafio hoje é expor 4 versículos, os versículos introdutórios. Mas antes disso é importante nós nos atermos a algumas questões introdutórias. Não vamos nos demorar muito nisso, não vamos nos prolongar nisso, mas é importante nos ater a algumas questões introdutórias. Em primeiro lugar, a autoria da primeira carta de João. Nós não vamos entrar em polêmica, mas é consenso, né, entre os autores ortodoxos, os autores cristãos, que o autor da epístola de João é o apóstolo João, o filho de Zebedeu, o autor do 4º evangelho e o autor de Apocalipse. A data, provavelmente, essa epístola foi escrita entre 85 e 90 depois de Cristo. É muito importante, querido e querido, que você entenda o gênero literário que vamos expor é uma epístola. Então, quem escreveu a epístola, no nosso caso, é o apóstolo João, mas o apóstolo Paulo escreveu epístolas também, o apóstolo Pedro. Mas é importante para que possamos interpretar com precisão, precisamos entender o motivo pelo qual a epístola foi escrita. É muito importante isso. Toda epístola tem uma problemática. Existiam problemas. No caso da epístola de João, não era uma igreja específica, mas era um conjunto de igrejas que estava sendo assolada por falsos mestres. Inclusive, falsos mestres que saíram da própria congregação estavam espalhando falsas doutrinas em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Essas falsas doutrinas eram um embrião do chamado gnosticismo, que significa conhecimento, e que ganhou um corpo a partir do século II. Era uma filosofia dualista, em que se exaltava o aspecto espiritual do homem em detrimento do material, em que havia uma distinção clara entre o profano e o sagrado. Essa heresia negava a união física e espiritual de Jesus, do homem-deus. Eles não admitiam que o Deus eterno pudesse se encarnar, pudesse vir em forma de homem. E para a gente resumir, existiam 2 formas principais dessa heresia, que era o chamado docetismo, em que a realidade do corpo físico de Jesus era negada. Eles pregavam o docetismo que Jesus era apenas um fantasma, que não era um homem. E vamos perceber as consequências que isso tem na prática nessas heresias. E também tinha um seriantinismo,
em que acreditavam que Jesus foi tomado pelo poder de Cristo no batismo. E esse poder foi abandonado antes de ele ser crucificado. E no capítulo 4, versos 2 e 3, é um versículo que vai apontar claramente que essa carta vem para combater esse falso ensino. Vai dizer: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Hoje, há muitas seitas, muitas religiões que consideram Jesus apenas como mestre, apenas um modelo a ser seguido. Não o reconhecem como Messias. Há muitas distorções em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Mas precisamos também entender quais são os propósitos da primeira epístola de João. A própria carta dá sinais dos propósitos da carta. Logo na nossa exposição, na introdução à carta, que são os 4 primeiros versículos, vai dizer que um dos propósitos era para que as pessoas tivessem comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Mas também, em primeiro lugar, a gente precisa entender a problemática que estavam vivendo aquela igreja em Éfeso e aquelas igrejas da região. E essa epístola ela visava combater, identificar falsos ensinos, melhor dizendo, mostrando quais são as balizas da verdadeira fé. Em segundo, um segundo propósito é promover segurança aos crentes, na confiança da salvação verdadeira, exortar os crentes que amem uns aos outros. Essa epístola vai falar de testes da verdadeira fé, que possamos questionar nossa fé. Por isso que demos o título da série de mensagens: Eu mesmo, um cristão. E os testes que a carta vai trabalhar, primeiro é um teste teológico. Quem Jesus Cristo é para mim? É o Messias que veio em carne. O fato de eu crer em Jesus Cristo me faz obedecê-lo, me faz seguir os mandamentos dele, me faz amar ao próximo com mais intensidade. O capítulo 5, verso 13 da epístola, 1 João 5,13, vai dizer claramente: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Eu elaborei em uma sentença o propósito dessa epístola, que é conduzir os crentes à certeza da salvação e a usufruir a verdadeira comunhão espiritual, apontando as balizas definidoras da autêntica comunhão com um Deus santo e amoroso. Eu vou repetir esse propósito que eu elaborei. O propósito dessa carta, dessa epístola, é conduzir aos crentes a certeza da salvação e ao usufruto da verdadeira comunhão espiritual, apontando as balizas definidoras, os critérios definidores da autêntica comunhão com um Deus que é santo e com um Deus que é amoroso. Que, como falamos, são os testes da verdadeira fé. E essa epístola tem uma ideia central que permeia toda, que vai permeando todos os capítulos, e que eu considerei como a seguinte: a firmeza de nossas crenças em relação a Deus resultará no crescimento genuíno da fé. Se eu tenho firmeza em relação a Deus, em relação à Trindade, isso vai resultar num crescimento firme da minha fé. Essa é a ideia central da epístola. Mas vamos iniciar. Vamos expor os 4 primeiros versículos da epístola, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém e amém. Esses versículos, hoje nosso desafio, nessa primeira mensagem, vamos perceber que há 4 elementos fundamentais que precisamos carregar para que a nossa fé esteja firme, esteja sólida. Em primeiro lugar, precisamos atentar na pré-existência, na divindade de Jesus Cristo e sua encarnação na história. Ou seja, a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, essa constatação da divindade, da humanidade de Jesus Cristo, nos leva a testemunhar sobre o Filho de Deus que se encarnou. Em terceiro lugar, testemunhar é um chamado à comunhão com Deus. E por fim, esse testemunho é para que a alegria minha e sua seja completa. O primeiro versículo vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui, o apóstolo João está dando um significado profundo na história da criação. Ele está ecoando o que ele disse logo no início do seu evangelho, em João, capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ecoa também em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. A criação a partir da palavra. Aqui mostra que Jesus é a origem de todas as coisas. Ele sempre foi Deus. Antes mesmo da criação do mundo. É interessante que você perceba que tudo que enxergamos foi criado por alguém. Tudo foi criado, inclusive nós. Esse celular que está gravando essa mensagem, ele foi criado por alguém. Essa cadeira que estou sentado foi criada por alguém. Esse tablet que está nas minhas mãos foi criado por alguém. Tudo foi criado, inclusive o ser humano, em função de uma causa inteligente. E o Deus criador de todas as coisas criou através do verbo da vida que é Jesus. Jesus não foi criado. Ele não tem início, ele é a causa de tudo. Isso é o que chamamos na teologia de doutrina da pré-existência de Deus, Jesus. E o apóstolo João ele teve uma experiência com esse mestre. Ele era alguém autorizado, um apóstolo. Ele e o apóstolo João e os outros apóstolos viram com os próprios olhos Jesus. Isso é um combate à falsa doutrina. Como falamos, o docetismo achava que Jesus era um fantasma. O gnosticismo achava que não tinha como Jesus vir em carne, porque a essência, a matéria é má. E aqui, logo no início, o apóstolo João vai de forma certeira combater essa falsa heresia. Jesus existiu, ele foi real, ele é a base do nosso amor. O apóstolo vai dizer que as mãos dele apalparam. O apóstolo João reclinou a cabeça sobre Jesus Cristo na última ceia. E Jesus é o que existe desde a eternidade. Mas ele se encarnou. Deus se tornou carne e osso
e entrou no mundo. E a minha fé, a fé cristã, está arraigada, ancorada nessa realidade. João chama Jesus de o verbo da vida. João capítulo 1, o verso 4, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a palavra que contém a vida. É o verbo que explica Deus. É a vida que estava em Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E essa vida que estava em Jesus era para arrancar os homens das trevas para o reino da luz. Lá em João capítulo 11, verso 25, vai dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Temos a esperança que viveremos para sempre num corpo glorificado. João capítulo 14, verso 6, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que permite que tenhamos comunhão com o Pai. E precisamos ter firme isso na mente. Isso faz parte da nossa identidade. E várias seitas se levantam contra a doutrina da Trindade. Precisamos entender que o Filho é da mesma essência que o Pai. Religiões, por exemplo, como o islamismo, que não acreditam na Trindade, que acreditam que existe apenas, que não existe três pessoas, que existe apenas um Deus. Eles negam a divindade de Jesus, afirmam que ele foi apenas um mestre. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus foi criado junto com os anjos, que Jesus é Deus, mas um Deus menor. Precisamos entender que a encarnação do Filho de Deus é a invasão na realidade caída dos homens. Que essa obra de Deus é uma obra de restauração. E o apóstolo João vai dizer que isso não foi uma ilusão, nem uma impressão, e que ele foi chamado para testemunhar desse Jesus. Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem. Natureza divina e natureza humana. E na humanidade de Cristo, que é a salvação para os homens, e aprendemos o que é ser um homem de verdade. Aprendemos a potencialidade da raça humana, porque Jesus se encarnou, mas não pecou. Eu queria que você avalie o que você tem crido. Nós adoramos o Deus encarnado. E precisamos levar as pessoas a enxergarem tal verdade. Jesus não é apenas o mestre. Não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele é o Messias, o Salvador, o Verbo da vida. O Filho de Deus unigênito que veio para nos dar vida. E precisamos levar as pessoas a enxergar tal realidade. O verso 2 vai dizer isso. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai no seu manifestada. Essa constatação dessa realidade, que a experiência com Deus não é uma experiência apenas intelectual, é uma experiência em todo o nosso ser. Essa constatação produz um testemunho. E o nosso chamado é para anunciar e testemunhar sobre o Filho de Deus. E a história do apóstolo João, ela foi transformada, porque ele foi chamado para ser um pescador de homens e para ser um representante de Cristo. Ele era um apóstolo, ele era alguém convocado para proclamar o Evangelho, um discípulo. João capítulo 17, verso 3 vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim como o apóstolo João apalpou, teve a experiência com Jesus e anunciou esse Cristo, eu e você também temos esse chamado de anunciar sobre quem Deus é, não apenas o que Ele fez por mim, porque quando
Cremos quando nos arrependemos dos pecados, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando confessamos o Senhor Jesus. O Espírito Santo testifica no meu coração a respeito da certeza da salvação, mas não é apenas testemunhar do que Deus fez por mim, mas o que Ele é fazer conhecida a obra de Jesus, tornar conhecidos os feitos de Deus. E os discípulos foram comissionados, e ao longo da história nós somos comissionados também a ir testemunhar sobre Jesus, fazer discípulos. E como está o seu testemunho? Você tem em todas as áreas de sua vida transbordado, testemunhado o fato de Jesus Cristo ser o Messias, o Deus que se fez carne. Isso tem realmente mexido com você? Isso tem levado você a testemunhar? Ou você tem, nesses últimos dias, se abalado tanto? Os seus olhos estão tão presos às circunstâncias, às dificuldades, que realmente são intensas, às crises econômicas. Mas o que é preciso termos em mente, que o nosso chamado, independente das circunstâncias, é para anunciar, testemunhar desse Jesus. E o verso 3 vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amadas e amados, testemunhar é um chamado à comunhão com o Filho de Deus. Ele vai explicar porque ele estava escrevendo também. Ele vai dizer: olha, nós anunciamos. O que o apóstolo João estava anunciando é para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para que aquelas pessoas tenham comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Essa proclamação que gera comunhão com Deus e com os homens. À medida que as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, creem no Verbo encarnado de Deus, haverá comunhão genuína entre as pessoas, porque a comunhão é com o Pai e com o Filho unigênito. Precisamos entender que a verdadeira comunhão bíblica não é apenas uma comunhão horizontal, não é apenas entretenimento em que eu saio com um irmão ou uma irmã, em que eu visito pessoas, mas é uma comunhão vertical e horizontal. Temos valores em comum. Não tem como haver verdadeira comunhão entre crentes e não crentes. Eu digo não amizade, é possível ter amizade, temos que tratar bem, mas eu digo verdadeira comunhão. Só é possível quem partilha do sangue do Cordeiro, que partilham da vida eterna. Em primeiro lugar, vem a comunhão com Deus. Eu preciso transbordar da comunhão com Deus. Daí eu vou ter verdadeira comunhão com os irmãos. Eu vou transbordar. Interessante essa noção de comunhão. Um texto que eu sempre gosto de ler e volto, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, que dá uma dimensão mais profunda da comunhão. Vai dizer: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridas e queridos, olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, que as promessas de Deus é para que nós nos tornemos co-participantes da natureza divina, que tenhamos comunhão verdadeira com Deus, com os propósitos de Deus. Nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. É algo muito profundo. E a verdadeira comunhão, ela não vem apenas de programações para aumentar a comunhão. Ela vem através do fluir do Espírito Santo.
que procede do Pai e do Filho, no meio do seu povo, nutrindo, te nutrindo, me nutrindo, e nos enchendo, isso vai derramar da graça dele. O combustível da verdadeira comunhão é esse. É a comunhão com o Pai que vai gerar uma verdadeira comunhão com aqueles que partilham da fé. A comunhão verdadeira ela só acontece através de Cristo, pelo anúncio das boas novas do Evangelho. E precisamos entender, de uma vez por todas, que doutrina importa. Sim. Ouvimos muitas pessoas dizendo, o que não importa a doutrina, o que importa é a minha comunhão, a minha experiência com Deus. Não. A tua experiência com Deus tem que estar ancorada na doutrina bíblica, nas verdades bíblicas. Porque você se nutrindo da verdade bíblica, você vai se encher da palavra de Deus, vai praticar a palavra de Deus. Por fim, o versículo 4 vai dizer essas coisas, pois os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, aquela igreja estava sofrendo por ameaças de falsos mestres, sobre falsas doutrinas de quem é Jesus. Isso estava abalando, porque essa doutrina do gnosticismo, essa doutrina de que Jesus era um fantasma, essa doutrina de que só é possível conhecer a Deus só os iluminados através de uma iniciação, elas estavam levando as pessoas à falta de comunhão, a não quererem a comunhão, a achar que não importa o que elas fazem com suas vidas, porque elas têm o conhecimento, elas são iluminadas. Olha como uma falsa doutrina leva uma falsa prática. Isso estava abalando a fé dos irmãos, isso estava tirando a alegria dos irmãos. Quando falsas doutrinas são pregadas, isso gera tristeza. Isso não gera alegria do Espírito Santo, que transborda. Era uma ameaça real. Isso estava entristecendo os irmãos. E eles precisavam ser lembrados das verdadeiras certezas, verdades celestiais. E precisamos também nós sermos lembrados dessas verdades. E alegria completa significa um verdadeiro amor, cheio de fé e alegria, que resulta numa verdadeira comunhão, cheio de esperança e de alegria. É muito importante voltarmos para essas verdades. E para finalizar, eu queria que você guardasse nessa manhã essas verdades. Que o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. E Ele se encarnou, Ele se fez homem. E isso deve levar a impactar o meu coração para que eu testemunhe sobre isso. Sobre a necessidade das pessoas terem comunhão através de Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Eu queria te desafiar nessa manhã. Você que não experimentou ainda dessa comunhão com o Senhor Jesus, você tem a oportunidade, não deixe para amanhã, que você, se o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração, você pode, aí onde você está, abaixar sua cabeça e dizer, Deus, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não gosto da comunhão contigo, mas hoje o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero confessar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, para que eu tenha a alegria verdadeira. E você que não tem desfrutado dessa alegria verdadeira, você que não tem transbordado dessa alegria, dessa comunhão com o Pai, você que tem se sentido frio, é uma oportunidade de você se arrepender, de você analisar essas verdades tão profundas de um Deus Criador dos céus e da terra que se fez carne, que proporcionou uma comunhão com o Pai, e podemos ter acesso, abrir o nosso coração, orar ao Senhor, porque temos a comunhão genuína com o Pai. E se você, eu queria que você pensasse também, se você tem tido atrito com os irmãos, se o seu coração está frio, se você não consegue sentir compaixão, se arrependa. Se você tem algo que está perturbando o seu coração, quando você pensa em determinado irmão, isso fecha seu coração,
que você possa entender que a verdadeira fé leva a amar os irmãos, leva a obedecer, a obediência à verdadeira fé. Essa palavra ela ecoe, não apenas hoje, mas ecoe na tua vida. Durante a semana que você possa ler essa carta, que tem apenas 5 capítulos. Eu te desafio a você ler essa carta, tão preciosa, que vai nos trazer verdades essenciais para a verdadeira comunhão com Deus que é santo, com Deus que é amoroso. Eu te desafio a dar um like, a curtir a mensagem, a compartilhar com seus amigos, para que se inscreva no nosso canal e que possamos juntos espalhar a palavra de Deus, espalhar a genuína palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa agir e fixar essas verdades, para que haja salvação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Nos encontramos de novo na quarta-feira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.